E aí, beleza? Vamos falar um pouco sobre o uso do importante no CSS, quando utilizar e quando não utilizar. Mas, primeiramente, vamos fazer uma pequena explicação sobre as folhas de estilo CSS, para que possamos, então, de fato entender o uso do importante. Vamos começar aqui criando uma pasta. Vou chamar ela de importante CSS. Beleza? Vou abrir essa pasta no Atom, que é o programa que eu uso para estar editando os meus códigos. Aqui eu vou criar um arquivo, vou chamar de index.html. Esse vai ser nosso arquivo de entrada. Aqui eu vou criar o meu HTML básico, beleza? E aqui eu vou criar um P. Nesse P eu vou colocar aqui, este é um parágrafo, por exemplo. Vou copiar esse P, vou colocar vários P's aqui. Vou então voltar aqui, abrir o meu arquivo, dando 2 cliques nele. Beleza, deixa eu aumentar o zoom aqui. Então, vamos lá. Para a gente entender como que funciona o CSS, ou seja, os estilos em cascata, nós vamos criar aqui, então, um link que vai estar pegando, deixa eu colocar aqui, o meu arquivo styles.css. Vou criar, então, um arquivo styles.css. Beleza? Temos ele aqui. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar o meu P, vou fazer com que todos os meus P's tenham uma cor verde, por exemplo. Salvei. Voltei aqui. Beleza? Todos os meus P's estão com a cor verde. O que acontece com o estilo em cascata, com o CSS? Se eu vier aqui, logo embaixo desse P, colocar que todos os meus P's vão ter a cor vermelha, o que vai acontecer? Todos eles vão ter a cor vermelha. Porque o CSS ele começa a ler do primeiro até a última linha. Então, o que tiver na última linha vai prevalecer em relação às linhas anteriores. Então, assim, com essa breve explicação em relação ao que é o CSS e como utilizar, a gente vai entender agora por que utilizar ou não utilizar o importante. Mas e se, por algum motivo, no nosso código, nós tivéssemos que todos os P's tivessem a cor verde, independente de eu vir aqui e colocar que ele tem a cor verde, ou então, vamos colocar aqui azul, deixa eu salvar, vim aqui, beleza, ele está azul, então verde, vermelho e azul. Nós temos 3 cores e a última é sempre a que vai ser aplicada. Mas e se eu quisesse que, independente do que acontecesse no nosso site, a cor fosse sempre verde? Então, eu poderia fazer o quê? Colocar o importante aqui. Então, vamos lá, voltando. Viu? Todos os meus P's ficaram verdes. Então, independente de onde tiver o P, independente do estilo aplicado, esse P ele vai ser sempre o mais importante. Por quê? Porque ele tem aqui o valor importante na frente dele. Então, todos os meus P's ficaram verdes por conta simplesmente desse importante. Certo? Mas agora, e se eu quisesse mudar somente um P? Por exemplo, eu poderia vir aqui, pegar esse P, colocar aqui, ó, ID, vamos colocar ele preto, vamos chamar de preto. Parágrafo preto. Ele é um ID, quer ver o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó, parágrafo preto, color 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltando aqui no Chrome, viu? Não aconteceu nada. Mesmo eu colocando um ID, porque o ID, teoricamente, ele é o seletor mais importante do nosso CSS. Mesmo assim, ele não está pegando. Vamos fazer aqui um outro teste. Vou colocar o P, que tem esse ID aqui, parágrafo preto. Vamos ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada ainda, porque o importante está aqui. E se eu vier aqui e fizer isso? Colocar o importante nesse daqui. Agora sim, o importante desse daqui, ele sobrescreveu esse daqui. Por quê? Simplesmente porque o que for P com ID, ele é mais importante do que simplesmente o P. Entendeu? Beleza, então nós tivemos uma confusão no código aqui, colocamos o P com verde, com vermelho, com azul. E se eu quisesse não utilizar o importante aqui, o que eu poderia fazer? Vamos tirar aqui o importante. Vamos tirar aqui o importante.
Deixa eu tirar o P aqui, deixar só o meu seletor aqui, o meu ID. Voltando aqui no código. Beleza, tá todo mundo azul. E o meu parágrafo preto, ele é o que tem o ID. Porque o ID ele é mais importante que esses itens aqui. Se eu vier aqui, ó, e colocar o meu ID, o que vai acontecer? Tá vendo? Independente da posição, o meu ID ele é mais importante do que o próprio elemento em si. Então, o uso do importante tem que ser bem pensado quando você vai utilizar ele. Porque, às vezes, uma simples alteração aqui, ó, um ID ou talvez uma classe, vamos fazer um teste aqui com uma classe. Ó, ao invés de ser um ID, eu vou colocar uma classe. Viu aqui? Então, o que acontece? O importante, ele faz com que todos os nossos estilos que tenham esse valor prevaleçam. Mas só que muitas vezes você não precisa utilizar ele. Você consegue resolver isso simplesmente com o uso de uma classe, de um ID, e seu código fica bem mais limpo, entendeu? Tenha sempre em mente que se você estiver utilizando muito, aqui é muito importante no seu código, quer dizer que tem alguma coisa errada. Você está deixando de ver as boas práticas de criação de CSS, porque geralmente você vai conseguir aplicar o estilo que você quer no seu item simplesmente utilizando aqui os seletores ou então a especificidade de seletores. Como assim especificidade de seletores? Por exemplo, eu vou tirar aqui a minha class, vou criar aqui uma div. Dentro dessa div eu vou colocar o meu P. Beleza? Vamos voltar aqui. O que vai acontecer? Está tudo azul. Com a especificidade de seletores, eu posso colocar aqui na minha class o quê? Todos os parágrafos preto. Tudo que for parágrafo preto vai ter o quê? A cor preta. Então, voltando aqui, ó, nós já temos. Vou fazer o que então? Salvei, ó, viu aqui que não pegou. Por quê? Porque o parágrafo preto, ele está aplicado na minha div. Mas se eu fizer isso daqui, ó, parágrafo preto, P, salvei, agora sim, temos aqui ó, o nosso item P, que está dentro da div parágrafo preto, vai ser o quê? Preto. Então essa é a especificidade de seletor que pode fazer com que você não utilize o seu importante no seu estilo CSS. Beleza? Então você pode me perguntar o seguinte, tá, mas eu poderia simplesmente então utilizar essa especificidade e estaria tudo certo. Então eu não precisaria nem utilizar o importante. Sim, com certeza. Eu concordo plenamente com você e te diria que essa é a melhor forma de escrever seu CSS, ou seja, não utilizar o importante ou pelo menos evitar ele ao máximo. Porém, ao longo do tempo, quando você for programando, você vai ver que as coisas não são bem assim, tão fáceis, certo? Porque imagine que você pega um código que foi feito por 10, por 15 profissionais diferentes. Cada um vai adicionando um pedacinho de código, um pedacinho de código, outro pedacinho de código. Vai chegar um momento que o que vai acontecer? Você não vai ter simplesmente uma div com P. Você vai ter uma div, você vai ter aqui outra div. Deixa eu colocar aqui outra div. E aqui vai ter o seu P. Então, cada um vem fazendo uma coisa. Por exemplo, parágrafo, não sei, grande. Outro vem aqui, cria outra classe, chama de parágrafo seção. Então, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que você teria que fazer isso daqui, ó. Deixa eu ver aqui, parágrafo preto, depois parágrafo grande, depois aqui, parágrafo seção, até chegar no seu P. Então, tá vendo o código que ficou? Você tá pegando aqui, ó, 1, 2, 3, até encontrar o seu P. Então, seria bem mais fácil você simplesmente chegar aqui, pegar o seu P, colocar ele aqui e jogar importante, certo? Então, assim, existem muitas situações em que você pode evitar ele ao máximo, mas só que existem situações que você pode usar ele. É até mais saudável do que você ficar fazendo isso daqui, de estar colocando essa especificidade no seu CSS.